Muito bem, eu quero hoje ainda compartilhar com os irmãos acerca do último tema que nós temos, que é a vida de oração. Então eu quero que os irmãos levantem um pouquinho, fiquem em pé um pouquinho para espantar o sono, sonolência, levanta, dá uma esticada, né? Um alongamento, dá uma alongada, né? E enquanto isso, enquanto você está em pé, cata a sua Bíblia, abre ela em Hebreus 4, versículo 16. Vamos lá, Hebreus 4, 16, vamos ler. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora o capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora lá em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aqui, pode sentar. Duas coisas são a base de nossa comunhão e de nosso relacionamento com o Senhor. Duas coisas. Primeiro é o estudo da palavra. Essa é a primeira base. E segundo é a oração. O que deve vir em primeiro lugar aí? O estudo da palavra ou a oração? Logicamente, que tudo começa pelo estudo da palavra. Depois vem a oração. Primeiro você lê a palavra, ou estuda a palavra, depois você ora. Eu digo isso, amados, porque a oração sem a base da palavra, ela desvirtuará e desencaminhará nosso relacionamento com Deus e Pai, com o nosso Deus e Pai. Então, orar sem as Escrituras, se corre um sério risco, porque você poderá se desvirtuar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus relaciona-se conosco na base de sua palavra. Pois nós também devemos relacionar-nos com Ele nessa mesma base que é a palavra. De modo que qualquer caminho para Deus fora de sua palavra é engano espiritual. A oração sem o fundamento da palavra transforma-se num exercício de nossos sentimentos e de nossas vontades. Você fica ali só falando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você quer. Mais nada. Qual o valor espiritual disso? Nada. Por isso a palavra, ela vai nortear e direcionar a nossa vida de oração.
Por isso precisa da palavra primeiro. Porque a palavra vai mostrar como Deus é, quem Deus é. De modo que eu vou me aproximar de Deus do modo correto. Eu terei noção de como Deus me recebe, por exemplo. Como eu saberia que a base para me aproximar de Deus é o sangue de Jesus, se eu não soubesse disso na palavra de Deus? Se eu não soubesse disso, eu me calaria. Eu estaria em pecado e iria cada vez mais longe de Deus, porque eu não saberia que o sangue é a base. Então, cada vez que você está mal, eu não vou orar porque eu pequei hoje, é porque você não conhece a palavra. É porque você não está se relacionando com Deus com base nas Escrituras. Você está se relacionando com Deus com base em você mesmo. Porque com base nas Escrituras, o que a palavra me diz? A palavra diz que eu sou recebido pelo sangue de Jesus, por causa do sangue derramado. Por isso Hebreus falou, portanto, com ousadia entremos no Santo dos Santos. Por que com ousadia entremos? Porque houve o sangue que foi derramado em meu lugar. Por outro lado, o estudo da palavra sem vida de oração vai transformar-se, assim, num exercício intelectual árido e seco. É interessante, tem algumas pessoas que elas vão falar da palavra, é só uma coisa técnica, são apenas informações quase inúteis, porque é algo árido, seco, só intelectual, mas não tem vida. Porque a oração, a vida de oração, ela vai fazer com que a palavra de Deus, assim, sabe, tenha vida em mim. Então, resumindo, tanto na primeira situação, de você orar sem a palavra, quanto na segunda, que é estudar a palavra sem oração, tanto numa coisa quanto noutra, é só um exercício da sua alma. E a oração, amados, é um contato de espíritos. Do meu espírito com Deus que é espírito. Então, se a palavra não dá o norte, não dá a direção, acaba sendo só um exercício da alma. Por vida de oração, que é o tema dessa sexta lição, dessa última, vida de oração, eu me refiro não àqueles momentos ocasionais de oração, como orações antes de viajar, ou antes das refeições. Vida de oração. Por vida de oração, eu me refiro a um viver contínuo na presença do Senhor. Isso é vida de oração. A oração é a expressão de nossa comunicação com nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus Cristo, aliás, o precioso Filho de Deus, Ele veio a essa terra e derramou o seu sangue para que tivéssemos agora o acesso perfeito ao Pai. O novo e vivo caminho de que fala Hebreus. Para isso Ele veio morrer, para que eu pudesse ter acesso ao Pai. E que acesso é esse? É comunicação, é relacionamento, é comunhão, é fala. Ele veio para aproximar-nos do Pai e colocar-nos num relacionamento filial com o Deus eterno. Sendo assim, irmãos, a oração é uma necessidade absoluta na vida do cristão. Porque ele foi colocado na posição de filho, ele agora não pode viver sem comunhão, sem falar com seu Pai e sem ouvi-lo. A evidência de que eu sou filho de Deus é que eu não posso viver sem comunhão com Ele. Por isso, quando eu peco, eu, filho de Deus, peco, eu imediatamente fico perturbado. Porque eu estava acostumado com uma comunhão, com comunhão ininterrupta. Aí quando eu peco, parece que o teto é de bronze, né? Parece que tudo acabou. Por que parece que tudo acabou? Porque a comunhão foi interrompida. A pior coisa é essa separação.
é esse afastamento provocado pelo pecado. Isso foi verdade em Jesus, né? Por que, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento da cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre o Filho de Deus. Por isso a palavra diz que Ele se fez pecado por nós. E naquele momento a comunhão com o Pai e o Filho foi interrompida. Por nossa culpa, por nossa causa. Então qualquer cristão que nasceu de novo, pode e deve orar. Desde o mais amadurecido até o mais novo na fé. Aliás, essa questão de que pode e deve orar, é porque o prazer de Deus é responder às nossas orações. Então, a oração respondida é um dos direitos e um dos privilégios de um filho de Deus. Se você é cristão por 3 ou 5 anos e nunca teve uma oração respondida, quantas orações Deus respondeu para você esse ano? Agora pensa, se você é cristão por 3 anos, por 5 anos, e nunca teve uma oração respondida, olha, irmão, algo deve estar errado na sua vida. E isso porque as orações de um cristão precisam ser respondidas. Entretanto, isso não quer dizer que Deus sempre deva dizer sim. Porque às vezes nós entendemos que Deus só responde a oração se Ele me der o que eu quero, o que eu estou pedindo. Então, se Ele me der o que eu quero, então eu estou entendendo que Deus respondeu a minha oração, então isso é sim, né? Ah, Deus respondeu a minha oração. Agora, se nunca tem um sim, tu fala, Deus nunca ouve as minhas orações. Deus nunca responde as minhas orações. Olha, irmãos, ainda que seja um não, as nossas orações devem ser respondidas. Eu preciso ouvir um não de Deus. Por isso, a oração é um diálogo. A oração é uma conversa com Deus. Então você precisa buscar respostas às suas orações e não meramente orar. Como assim meramente orar? É que às vezes nós falamos coisas na oração, pedimos coisas que nós, olha, não estamos dando a menor importância para aquilo. Nós falamos porque estamos acostumados a falar daquele jeito. De modo que a oração vira quase uma reza, né? Quase um mantra, que nós repetimos, 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 mas aquilo não tem vida. Você já imaginou seu filho conversar com você do jeito que se fala com Deus? Quer dizer, seria um absurdo. Entretanto, alguns filhos de Deus tratam a Deus assim, nesse nível, né? Todo dia, só falta apertar o automático, né? O play, né? E né? Aquela mesma oração, sempre. Nunca muda. Passa, porque ele acha que tem que perseverar na oração, né? Então ele acha que perseverar é repetir todo dia a mesma oração. Tipo aquela oração maluca. Maluca não, desculpa. A oração de Jabes, que alguns evangélicos aí acham que aquilo é um mantra e tem que repetir 500 vezes. Que é uma abominação isso. Se encontrar o livro de a oração de Jabes, olha, misericórdia. Né? Consuma com isso. Aquilo ali é mantra. Isso não é oração, é mantra. A oração de Jabes foi uma oração de fato a Deus. Mas o que eles fizeram com essa oração é um desrespeito, é uma loucura. Tá? Então, se você tem esse livro, consuma com ele. Tá? Porque é bobagem só isso. Tá? Tem alguns até hoje repetindo a oração para ver se ganha o mesmo que Jabes ganhou. É tipo a pirâmide, entende? Eu vou fazer, ou tipo aquele mandar e-mail, entende? Aquelas correntes lá. Aí eu vou mandar porque teve fulano que ganhou um negócio lá, né? Mandou 500 e-mails para fulano e ganhou tal coisa. Mandou 500 cartas e ganhou tal coisa. Irmãos, você nasceu ontem? Esses mesmos que caem nessas são os mesmos que compram o livro A Oração de Jabes. Ah, se eu repetir 50 vezes a oração de Jabes. Irmãos, Deus é algum mágico por acaso?